Amém. Nós temos nessa noite feminismo. É possível ser feminista e ser cristã? Nós vamos responder essa pergunta no decorrer agora dessa palavra, mas antes eu quero contar para vocês um pouquinho da história do filme, uma rápida pincelada a respeito da história do feminismo, como funciona, por que começou tudo isso e como ele entrou na igreja. O movimento feminista já acontece desde o século XVIII, até antes a gente já tem notícias a respeito desse movimento, mas ele ganhou uma força gigante quando uma mulher, Mary Wollstonecraft, ela publicou um livro chamado A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Esse livro ele veio para contrapor a Constituição Francesa de 1791, 1791. A Mary lançou esse livro em 1792 para contrapor essa Constituição que não amparava as mulheres e não dava às mulheres direitos legais, nem como cidadã civil, nem como nada. A mulher, para eles, era subjugada na sociedade a ser somente uma dona de casa, esposa, mãe de filhos. Então ela escreve essa reivindicação e ela começa então a pedir para que as mulheres sejam incluídas também na categoria como na Constituição como cidadã do mundo, que ela possa estudar, que ela possa alcançar seus objetivos. Então, o objetivo desse movimento era simplesmente alcançar os mesmos direitos que os homens tinham na época. Nada extrapolando a razão. Ela queria somente isso, que ela fosse reconhecida como um ser humano e tivesse acesso às mesmas coisas que os homens teriam nos assuntos políticos, na educação formal, no trabalho remunerado, porque o trabalho remunerado tiraria um pouco da dependência dela do homem. Então, ela queria o acesso, dependência financeira, nós estamos falando aqui, tá? Ela queria um pouquinho desse acesso para que ela tivesse essa liberdade financeira. Então, ela queria estudar, ela queria trabalhar, ela queria ter o seu próprio dinheiro. E isso acontece com a gente hoje. E após a Mary, nós vemos várias mulheres lutando pelos seus direitos, como Olympe de Gouges. Ela, em Paris também, ela escreveu um panfleto intitulado Os Direitos da Mulher. E aí, após ela, vieram tantas outras. E qual que era, então, a luta dessas mulheres? Simplesmente pelo exercício legal de uma profissão, porque elas não tinham, como eu falei, o acesso. Ela, pela igualdade social, pelo direito de ocupar cargos de níveis mais altos também, porque depois de um certo período elas também conseguiram trabalhar, mas não ocupavam cargos discriminatórios, cargos que subjugavam até a capacidade intelectual, mental delas. E pelo acesso a determinados cursos nas faculdades, porque elas não podiam estudar coisas como teologia, medicina, direito, elas não podiam ainda, não tinham acesso a esses cursos. Enfim, elas lutavam pela igualdade. Essa era a luta feminina no século XVIII, somente pela igualdade civil, pela igualdade dos direitos da mulher como cidadã do mundo. Então, essas mulheres elas eram então proibidas de participar dessa vida civil. E aí, até aqui, elas estavam certas, gente. Elas estavam certas em lutar. Até hoje, nós vemos mulheres sérias que na política, lutando pelos direitos. Eu luto pelos direitos dos menos favorecidos, com certeza, e vou morrer lutando, porque nós temos que proteger as categorias que ainda não receberam o mesmo amparo que nós já recebemos. Nós temos que defender o lugar dos nossos filhos na sociedade, o mundo que nós vamos deixar para eles. As mulheres, principalmente as mulheres cristãs, estão muito quietinhas, elas precisam se levantar como uma voz para essa sociedade, uma voz da razão, uma racionalidade cristã. Porque nós sabemos, pelo acesso que nós temos à palavra, nós sabemos muito bem os princípios, o que é certo, o que é errado, o que é prejudicial, o que não é, e nós, como mulheres cristãs, estamos caladas, simplesmente caladas, e nós não podemos permanecer assim. Nós temos que continuar lutando, ajudando outras mulheres a serem novamente reintegradas na sociedade, mulheres que já foram excluídas sejam por violência, sejam por outros tipos de danos que elas tenham sofrido, ou mesmo pela privação do acesso à educação, a outras coisas que elas estejam passando. Então, nós como mulheres cristãs temos que assumir esse mesmo papel que elas assumiram lá atrás, de lutar sim pelos direitos da mulher e dos menos favorecidos. Então, isso é um pouco do que eu falava lá, porque eu sou feminista, nesse sentido. Então, nós vamos ver os dois extremos a respeito dessas coisas. Então, onde nasceu o problema que está instaurado hoje, inclusive entrando dentro das igrejas? Nós vimos como ele começou de uma forma sensata, racional,
não duvidando da capacidade mental da mulher, colocando ela em páreo com a capacidade que os homens tinham e a oportunidade, e querendo as oportunidades que eles teriam de acesso à educação, ao trabalho e outras coisas. Mas entrou um problema nisso daí, entrou uma questão e hoje está entranhada na vida cristã nossa também. Quando uma mulher chamada Kate Millett, e entre outras, Frida, essas coisas, e essas mulheres entraram e elas começaram a defender que quem estava atrapalhando as mulheres, o acesso das mulheres a esses recursos, a alcançar lugares mais altos, eram os homens. Era o patriarcado. Elas começaram um confronto com os homens, porque elas enxergaram um inimigo iminente ali e elas entraram nesse conflito existencial aí e tudo mais. Então, com isso, teve esse acesso. Foi onde começou essa luta feminista, pseudo-feminista, volto a falar aqui, por isso que eu estou falando que é uma coisa contraditória e muito séria, que a gente vê hoje que é somente para destruir o patriarcado, a posição do homem na sociedade. Elas não estão interessadas somente em alcançar a sua posição, mas a missão delas é destruir esse patriarcado. E isso está encaminhado para a destruição do homem. Eu estou falando do homem, o gênero masculino na sociedade, é a destituição desse patriarcado familiar. Eu defendo que a mulher tem plena capacidade para lutar, para lidar com assuntos relacionados à política, à sociedade, à igreja, à sua casa, assim como os homens. É diferente de eu falar assim, eu defendo que eu consigo fazer coisas a mais que os homens, eu sou superior aos homens. Eu posso estudar, eu tenho capacidade para votar, para escolher as pessoas com quem eu quero conviver na política, para quem pode me representar na política, eu tenho plena certeza de que eu sou capaz de fazer isso. Eu posso ingressar em cursos superiores e ser médica, advogada, juíza, dentista, teóloga, enfim, eu posso ser, essa mulher ela pode ser o que ela quiser, eu posso ser o que eu quiser, mas desde que para isso eu não precise destituir o homem, para que eu não precise diminuir ele para que eu consiga alcançar o que eu almejo. Desde que para então eu não precise subjugar ele, tampouco a condição dele como homem para o patriarcado que ele exerce. A Bíblia é bem clara quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais, mas exercemos papéis diferentes, tanto na sociedade quanto na igreja. Isso nós vamos ver mais adiante. Ela não disse em nenhum momento ali que ela tinha dado uma capacidade inferior para mim, que sou mulher, ou para o meu esposo, que é homem. Nós não temos capacidades inferiores, mas nós temos papéis distintos na sociedade, papéis distintos na igreja, isso bem colocado, vem aquela questão da complementação. Eu complemento ele, ele me complementa. Nós somos parceiros na sociedade, nós não somos inimigos nessa sociedade. E é o que está acontecendo hoje. Então, existe uma caminhada para se iniciar aí de uma redescoberta feminina, um empoderamento feminino, mas sem subjugar o homem, né? A mulher se conhecer, ela conhecer seus limites, ela experimentar, ela conhecer sua capacidade, ela ser livre para ter essas escolhas, ela ser livre, que é o que não existia antigamente. Isso não existia antigamente de uma forma assim ampla como a gente se vê hoje. Ela não tinha esse direito. Hoje nós somos livres para exercer esse direito, mas para que a gente não precise subjugar absolutamente ninguém, nem tanto homem quanto outras mulheres também, tá bom? Então o problema é que confundir essa liberdade e passar a se comparar aos homens. E aí a gente começou uma guerra de braço, né? Inclusive como que eu vou falar? Invertendo seus papéis. E assim nasceu essa forte oposição ao homem que produziu um ódio mascarado desse pseudo-feminismo, criando assim, preste bem atenção, mulheres que já não se veem em relacionamento sexual com o homem porque esse sentimento se transformou numa grande aversão. Ela permitiu que essa inconstância da sua mente, essa questão toda se virasse contra o homem de tamanha proporção que ela já criou um ódio, uma aversão à figura masculina, até às vezes paterna, tá? Então, você vê agora que é muito difícil um pai educar uma filha. É muito difícil um pai educar uma filha nessa geração, porque ela já não os respeita mais.
porque foi criado esse pseudo-feminismo, essa guerrinha entre os dos sexos, através do início lá com a Kate, e aí nós vimos todo esse histórico aí de inversão de papéis que tem entrado na sociedade, tem entrado na igreja, e as mulheres têm encontrado problemas sérios por conta da inversão desses papéis. Nós temos encontrado aí, o que acontece? A mulher, ela já se vê agora como provedora, coisa que é papel do homem, porque ela já não quer mais um relacionamento sexual masculino, ela já não quer mais um relacionamento com um homem. E aí há uma inversão grande de papéis, responsabilidades também, e aí vem as ansiedades, vem as dores, vem tudo, porque a mulher não foi feita para isso, tá? Mas ela pode, como eu falei, ela pode, porque por escolha, por opção, ela pode ser o que ela quiser. Mas desde que esse papel não afete o relacionamento dela com o homem, desde que esse papel, ela conheça seu lugar, ela conheça seu papel na sociedade, ela corra atrás dos seus sonhos, sim, mas que isso não vire uma aversão, isso não vire um ódio escancarado, isso não vire algo contrário à vontade de Deus para sua vida, porque é isso que está se tornando. E essa crescente oposição ao gênero masculino, então, se transforma no machismo do século XVIII lá, que a Mary Wollstonecraft teve que lidar com ele. Porque olha só, a inversão está sendo tão grande que hoje a gente vê essa mulher invertendo os papéis e ela se torna o grande machista contra a qual as mulheres lá atrás lutaram para que não houvesse esse tipo de diferença de igualdade, de diferença social, e sim a igualdade no âmbito social, no âmbito civil, entre mulheres e homens. Então, nós temos aí agora uma grande quebra, primeiro, do primeiro feminismo que existiu lá atrás, porque essa mulher, elas se levantaram por um propósito e agora há essa grande inversão e essa grande imposição sem argumentos contra esse gênero masculino ou gêneros, né? Tanto homem quanto mulher. Lembra que eu falei que às vezes elas se levantam até contra mulheres também, na sociedade, que visam ditar normas de condutas para este ou aquele cidadão. Então há uma inversão, há uma ditadura, chega a ser uma ditadura de que se não for desse jeito, não está bom. E não era isso que essas mulheres lutavam no século XVIII. Elas queriam igualdade, elas queriam ser consideradas pessoas, uma pessoa capaz, plena, civil e socialmente, de lidar com tudo, de inclusive ter acesso ao conhecimento, à educação, ao ensino, tudo o resto, né? Aquilo que a gente viu. E tem mais, isso está se levando tanto para o lado sexual, que a gente vai ver grandes absurdos sexuais, aí abrindo caminho para a legalização de tantas outras coisas que hoje são crimes previstos por lei, por causa desse pseudo-feminismo. Eu nunca vi uma geração que leva tudo para o lado sexual como essa. Eu não sei porque eu não vivi em outras gerações, mas tudo é política, vira lado sexual. Aí não sei o que, vira lado sexual, tudo vira. E o feminismo não é isso. Nós falamos sim de gêneros, mas nós não estamos falando de uma guerra de sexo aqui. Nós estamos falando de você conhecer o seu lugar, entender a sua capacidade, lidar com os seus problemas, lidar com as suas ansiedades, com tudo aquilo, a sua redescoberta como mulher. E isso não implica que você precise destruir um homem. Isso não implica que você precise destruir outra mulher para alcançar os seus objetivos. É disso que nós estamos tratando, e era isso que as mulheres no século XVIII, quando criaram o movimento feminista, buscavam. É a sua igualdade no meio da sociedade. Eu vou frisar isso várias vezes para que isso fique claro nessa pregação, para que vocês entendam que não existe essa guerrinha e a gente entenda onde isso começou e para onde isso vai caminhar, tá bom? Saímos então desse âmbito civil e das questões sociais estagnadas e entramos então nessas controvérsias sexuais, que foi o que eu falei. E aí a gente vira toda essa desonra aí, a figura lá da Mary, de tantas outras que lutaram pelo feminismo e pela inserção da mulher na sociedade do século XVIII. E daí por diante, então, nós vimos a criação de várias categorias. Quando eu falo aqui pseudo-feminista, gente, é porque o pseudo-feminista, ela inventa alguma coisa na cabeça dela, que ela julga ser um ato contra a sociedade, ou contra algo, ou contra isso, ou contra aquilo, e se diz feminista, mas não é. Tá? Ela é qualquer outra coisa, eu não sei que nome se dá isso, sinceramente eu pesquisei, mas não sei. Aí eu achei alguns nomes dados ao feminismo hoje. Eu achei lá, feminismo liberal, radical, marxista, socialista, moderado, pós-moderno, separatista, cultural e até o ecofeminismo. Coisas que
eu nem imaginava que existia, existem, tá bom? Mas eu não vou entrar na discussão a respeito do que é cada coisa. Eu queria que você só reforçar para vocês o que era o feminismo no século XVIII, quando ele foi criado, e para que ele foi criado, e por que a mulher precisa exercer o seu papel na sociedade de forma consciente e racional. E sim, dentro da sua casa, sendo como eu falei, complementar com o seu marido. Por isso que a Bíblia chama a gente de auxiliadora. Nós vemos para auxiliá-los realmente nessa função deles, que é difícil, quando eles realmente assumem o seu papel de provedor, o seu papel de homem dentro da casa, né? É muito difícil. Eu imagino o fardo que eles carregam quando um homem que realmente tem compromisso com a sua família, compromisso com a sua sociedade e precisa de ajuda, tá? Então, nós estamos falando de mulheres que precisam, nós estamos buscando o quê? Igualdade no âmbito civil e essa relação, como funciona essa relação com o seu marido dentro da sua casa, tá bom? E aí, então, vamos lá. A gente já viu as verdades sobre o feminismo, esses pseudo-feminismos que estão por aí, e são tantas outras formas, gente, que eu achei, mas a gente ficaria falando sobre isso aqui a noite inteira, e não é esse tipo de discussão que eu vou entrar aqui, tá bom? De jeito nenhum. Eu estou aqui no caso, se vocês quisessem falar, pastora, vamos fazer um ato em prol dos jovens, em prol de mulheres violentadas, isso, pode me chamar que eu vou, tá? Mas porque a gente tem coisas que a gente precisa lutar ainda sim. Nós temos aí luta contra as mulheres, a violência contra a mulher, contra os idosos, contra as crianças. Nós temos aí acesso à educação, como está sendo, como direcionar a criança no lazer, isso, aquilo. A gente tem tanta coisa que é da área feminina, que a mulher precisa atuar e não está fazendo, que a gente precisa agora se movimentar para fazer. Então, é uma busca, é um reconhecimento, é uma reconexão com o seu estado feminino, com a consciência de quem você é na sociedade, a consciência de quem você é dentro da sua casa. É muita coisa para lidar, tá bom? Mas agora vamos ao evangelho. Vamos deixar um pouco esse lado. Já apresentei para vocês o verdadeiro feminismo e para onde nós estamos caminhando, né? Se a gente permanecer nessa guerra do sexo que foi levantada pós ato feminista, que foi lá com a Mary, que eu falei lá no início, pós essas conquistas todas que elas conseguiram lá na França. E aí nós vamos ver tudo isso, tá bom? Mas agora nós vamos ao evangelho. Então, pastora, eu posso ser feminista e ser cristã? Olha, eu já falei aqui para vocês algumas coisas. Não vou dizer agora, sim, pode. Eu vou deixar você tirar a sua conclusão lá. Porque nós já vimos os vários tipos de feminismo, mas nenhum deles coloca a mulher cristã em destaque. Porque entendem que a submissão ao marido é um retrocesso às causas feministas. Então, essa submissão, até onde, pastor, eu tenho que ser submissa ao meu marido? Até onde isso vai? Existe sim, como eu falei lá atrás, a mulher que tem que lutar pelos seus direitos, ela é a voz de muitos, ela trabalha, ela estuda, ela faz tudo. É complexo? É muito complexo, é difícil lidar com essa situação? É muito, mas aos olhos do mundo pode ser. Mas vamos lá ver o que a palavra diz a respeito disso. A palavra diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Parece loucura, parece, para o mundo, mas para nós é poder de Deus, tá bom? Ele diz ainda mais, pois está escrito, ele destruirá a sabedoria dos sábios, rejeitará a inteligência dos inteligentes. E diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que a verdade, que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Para mim, essa é a forma perfeita de descrever a feminilidade, de descrever como a mulher é reconhecida neste mundo. O autoconhecimento da mulher, o seu papel na sociedade, aliado ao que Cristo criou você para ser. Tudo isso aliado, entrelaçado, ainda que isso pareça loucura para o mundo, tá? Ainda, porque basta a gente olhar para o lado, para a gente ver a mulher que exerce diversas funções na sociedade sem abrir mão de também exercer seu papel de mãe, de esposa, e fazem isso, e fazem com muita sabedoria. O problema disso tudo está onde? Na nossa referência, onde você está buscando referências dessas mulheres, onde a Mary buscou referência e onde a Kate buscou referência. Nós não vamos falar aqui sobre elas também, que eu não tenho acesso para dar embasamento a respeito de discussões a respeito das condutas delas, mas nós temos ali um histórico, tá? A respeito de quem começou tal coisa e quem fez e quem conquistou isso ou aquilo.
Independente disso, a gente olhando para esse lado, a gente vê que há uma grande confusão. É simplesmente porque se a gente conseguisse aliar todas as nossas, tudo isso, tudo isso, a palavra de Deus, aliar a conhecimento a respeito daquilo que a gente sabe que a gente é diante de Deus, aí tudo seria muito mais fácil, tudo seria muito mais racional, inclusive. Porque as mulheres se conhecendo diante de Deus, não sacrificam aquilo que Deus criou ela para ser, nem por dinheiro nenhum, nada, por coisa nenhuma no mundo, nem por posição de destaque nenhuma superior a dos homens, por nada, porque hoje existe isso. Ela não só quer alcançar o lugar mais alto de destaque, mas como ela quer alcançar para ser melhor que aquele ou outro homem. Então existe uma disputinha aí que isso não tem nada a ver com feminismo. Isso é ego, sei lá, outra coisa. Tanto como eu falei, se nós somos iguais diante de Deus e fomos criados à imagem e semelhança do Pai e nós para ele somos iguais, então se existe um homem cheio de ego, existe uma mulher cheia de ego. Se existe um homem, então é assim, tá? Vocês entenderam aí que eu tô falando. Mas a mulher que se conhece diante de Cristo, ela não se vende a nenhuma doutrina alheia, a nenhum outro conhecimento, ou nada que se venha contra de Deus, porque ela sabe que ela não pode servir a dois senhores. Ela sabe que ela ou vai agradar a Deus ou vai agradar aos homens. Então ela precisa se conhecer na presença de Deus, saber quem ela é em Deus. A única pessoa que essa mulher busca impressionar é Deus. Entenderam agora? Ela não busca impressionar seu marido ou nenhum outro homem. Ela simplesmente busca impressionar Deus. O que acontece quando a mulher busca impressionar Deus? Ela passa a se relacionar com Deus. É o momento que ela passa a se relacionar com Deus, o próprio Espírito começa a falar ao coração dela e direcionar a vida dela, na conduta dela, tanto dentro de casa como fora, dentro da sociedade. E é isso. Então, em Gênesis 1:27, Deus criou o homem e a mulher à imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Somos seres humanos igualmente valiosos a Deus, isso não temos dúvida, tá? Ninguém tem dúvida a respeito disso. O homem e a mulher foram criados por Deus para serem iguais em valor, mas exercendo papéis diferentes, tanto dentro de casa, volto a falar, quanto na igreja, tá bom? Deus dotou o homem, Deus dotou a mulher, tanto com atributos físicos, psicológicos, emocionais, Deus dotou com tudo, porém, diferentes formas Deus nos deu. Ele criou 2 gêneros diferentes, Deus não criou só um. Para que ia querer, e Deus ia criar outro gênero se ele quisesse que todo mundo fosse igual? Eu quero que alguém um dia me explique isso. Um dia eu perguntei isso para uma mulher que era feminista, eu falei, fala para mim, por que então Deus criou 2 tipos? Se ele quisesse que todo mundo fosse robozinho, espelhinho um do outro, imitação do outro, tivesse os mesmos papéis um do outro, fizesse tudo igual um do outro, por que então ele criaria 2 gêneros? Me responda, eu não sei por quê, ninguém sabe. Então, se Deus fez isso, é porque ele tinha um propósito nisso, ele colocou 2 gêneros diferentes na sociedade, com papéis diferentes na sociedade, que são distintos na função, mas aos olhos de Deus são iguais na forma, porque ele nos criou para sermos imagem e semelhança dele. Daí vem sempre a mesma pergunta, que parece a preocupação das meninas de hoje, a questão da submissão. As mais jovens principalmente, porque como eu falei, com a entrada da questão da doutrina do feminismo que impõe-se ao patriarcado, entrou também nas escolas, entrou também na igreja, e as meninas têm tido dificuldade, inclusive, de serem ensinadas pelos pais, pela mãe também. Hoje é muito difícil a gente conseguir educar um filho, falar não para um filho como era alguns anos atrás. Eu costumo falar que a minha mãe não precisava falar não, ela só fazia assim, ó. E acabou. Ela abria aquele olho para mim, acabou. Eu não tinha mais boca. Mas assim, depois, até eu aprender isso. Antes era bate-boca, era coisa assim, mas ela me ensinou, ela me doutrinou, tá? E eu tive que aprender na marra, mas aprendi. Muita gente sabe aqui, nós apanhamos, nós levamos castigo. É uma geração diferente. Hoje é possível fazer isso, já está provado que é possível você educar um filho sem precisar bater nele.
Tá? É possível você educar ele sem precisar regalar o olho para ele. Mas são poucos os filhos que permitem que os pais façam isso. Hoje, eles se acham autossuficientes aos 11, 12 anos de idade. Você perde o controle de uma criança, às vezes com 7 anos de idade. Criança de 5 anos está fazendo assim para a mãe. Não vou. É assim. Então, infelizmente, isso tem se perdido hoje. Mas é culpa da criança? Não é culpa nossa. É culpa nossa, tá? Eu mesma tive que assumir esse papel porque tinha muita preocupação em relação a isso. Eu não gosto de bater nos meus filhos, nunca gostei. E fui procurar ajuda, então. Vamos fazer curso, vamos procurar ajuda para ver como educar meu filho melhor e sem precisar agir com violência. E aprendi, estudei com a Cris Poli, com a Super Nani, aprendi, fiz tudo que ela mandou, porque ainda demanda tempo, dedicação, trabalho, esforço da mulher, principalmente da mulher. Vocês estão vendo que os papéis da mulher são mais nesse sentido de criação e educação dos filhos, já são intensos e a gente ainda quer acrescentar coisa e mais coisa, né? E já é muito intenso, fiz curso, procurei ajuda, mas é necessário que a gente saia do lugar. É necessário, não adianta eu fazer o curso e guardar para mim, eu tenho que aplicar, e para aplicar dá trabalho, tá? Dá trabalho educar um filho, dá trabalho isso, aquilo, mas é isso, essa é a geração que a gente está vendo. Então, a criança já não aprende a ser submissa desde pequena, ela não aprende a ouvir o mais velho, ela não aprende a ouvir quem tem mais sabedoria. E aí, quando ela casa, se o marido fala não pra ela, aí cai o mundo. Então, assim, ela começa a namorar, o namorado diz não pra ela, pra alguma coisa que ela queira fazer, ela confunde. Ela acha que ele está tirando a liberdade dela. Quando eles estão ali, fizeram algum acordo a respeito financeiro, isso acontece muito. Olha, nós temos um acordo financeiro, nós vamos gastar tanto. Ah, mas eu quero comprar isso. Nós não temos. E aí começam as brigas. Né? Então, se vocês têm um acordo prévio, existe algo que tudo que é conversado, se é estabelecido, dá certo, tá? Aqui em casa é prova disso. Nós temos conversado muito sobre todas as coisas e a gente estabelece limites, estabelece tudo para a gente alinhar os nossos pensamentos. Então, essa submissão é a submissão familiar, é uma submissão não só ao seu esposo, é a sua família. Vocês estão construindo algo duradouro para o futuro. Agora, essa geração está sendo criada para o agora. É para ontem, eles querem tudo para ontem. Então nós estamos tendo problema com isso em relação a essa geração. E aí essa mulher vem para o casamento, ela não consegue entender essa questão da submissão. Aí a pergunta delas é: pastora, mas eu tenho que ser submissa? Eu pergunto para elas: você é mulher? Sou. É cristã? Sou. Então a resposta é sim, tá? Então antes de vocês saírem daí, espera um pouquinho que eu vou esclarecer. Se a submissão te incomoda, meninas, uma coisa que eu sempre penso assim, se incomoda, a gente precisa rever os nossos conceitos a respeito do conhecimento da palavra de Deus e da sua vontade sobre as nossas vidas. É preciso se submeter novamente a estudar a palavra de Deus, estudar os conceitos cristãos. Eu digo que eu sou cristã, mas não sigo a palavra de Deus, não existe isso. Tá? Se você é cristão, você precisa seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é o norte, ela é a nossa direção. Então não tem como ser cristão e excluir da palavra aquilo que você gosta ou que você não gosta e simplesmente obedecer aquilo que faz sentido para você. Quando na verdade aquilo é uma imposição sim de Deus para as nossas vidas, para quê? É uma proteção. Vocês vão ver que isso vai proteger vocês lá na frente. Eu vou mostrar. 1 Pedro 3, 1, 2 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem a palavras, sejam ganhos em palavras ou pelo procedimento da sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa de vocês. A conduta honesta e respeitosa de vocês. Ele diz assim, então: desse modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. E aí vem a questão da sujeição. A Pedro, ele leva mais profundo um pouco que Efésios fala submetam-se. E Pedro diz sujeitem-se. Sujeitar é colocar abaixo, é servir mesmo ao seu marido. E aí vem em Efésios, a gente vê lá a questão da submetam-se. Submeter é outra coisa, tá? Nós estamos falando de duas coisas distintas. Vou ler de Efésios lá. Efésios 5, 22 ao 25, diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Essa versão tá mesma, eu achei a mesma do Pedro depois. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos.
E maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, nós vamos ver dois conceitos diferentes. Primeiro, a submissão. A submissão é submeter-se a uma missão, a um ideal, a um princípio, tá? A sujeição, submeter-se ao sujeito, à pessoa, independente da sua missão. São duas coisas diferentes. Qual que é o momento da submissão? Quando a esposa exerce seu papel no lar e auxilia seu marido em sua missão dada por Deus, que envolve a igreja, inclusive, né? Se ele tem ministério, como que é o trabalho dele na igreja? Você é a sua auxiliadora nesse sentido. E o momento da sujeição? Quando o marido não segue a missão correta e a esposa se sujeita para, através do seu exemplo, tá lá em Pedro, conduzir ele de volta para a sua missão correta, é ajudar a colocar ele nos trilhos. Então, aqui nós não estamos falando que sujeição, submissão é sofrer calada, tá? Aqui nós não estamos falando de radicalismos. Nós vimos que radicalismo não funciona em nenhuma cultura, de nenhuma forma. Tá? Então, se você é muito radical, reveja seus conceitos, porque o radicalismo nunca funcionou e não vai funcionar na sua casa. Existe uma questão aí de, por exemplo, a mulher que é violentada, e algumas culturas, inclusive igrejas, porque ela tem que sofrer calada, porque ela está se sujeitando ao marido, e o marido vendo ela ali sofrendo e tal, vai falar, poxa, ela mesmo sendo cristã, não me denunciou, e porque ela não me denunciou, eu vou me converter. Não é isso, tá? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos sujeitos à lei do país, os homens que estão aqui estão sujeitos à lei do nosso país, as mulheres não podem sofrer caladas, não podem sofrer violência emocional, psicológica, de nenhuma forma, tá? Você não ganha sua mulher dessa forma, você ganha ela tratando ela como sua parceira, como sua realmente, estando ali do seu lado, vencendo todas as lutas, te incentivando, você incentivando ela, vocês complementam um ao outro. Esse entendimento é necessário, porque da mesma forma que Deus te amou, amou ela também. E em detrimento não seria uma escolha, tá? Como Deus lidaria com essa situação? Então, a mulher não sofram calada. Se vocês estão sofrendo violência dentro de casa, denuncie mesmo. E não é disso, nessa sujeição extrema que nós estamos falando, desse radicalismo extremo. Seja qualquer tipo de violência que você esteja sofrendo, você tem meios hoje para lidar com isso. Mas nós estamos falando de uma sujeição às escolhas, às missões, aos sonhos, a tudo aquilo que vocês vão ter que construir juntos. Então, você tem que se sujeitar, sim, àquele acordo que vocês fizeram lá no início do casamento, como vocês construiriam a sua família, como as crianças seriam educadas, como isso, como aquilo. Então, a educação dos nossos filhos, porque isso sim é papel da mulher dentro de casa. E a gente tem deixado isso de lado, saindo para trabalhar, estudar, fazer as nossas coisas. Nossos filhos têm sido criados por creches, nossos filhos têm sido criados por professor. O professor não educa filho, o professor está ali para ensinar os nossos filhos. Se eles estivessem ali para educação de mãe, de pai, Deus não teria deixado você, mãe e pai, no papel de mãe e pai. E você colocaria no mundo só os professores, né? Seria muito mais fácil. Mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de uma educação que vem de berço. O professor vai ali educar a criança para o mundo, para a sociedade, para ele alcançar objetivos claros, que é ensino, coisas assim, sabe? Nós estamos preparando a criança para ser uma cidadã do mundo. Nós estamos preparando essas crianças para respeitar os mais velhos, para viver em sociedade, vamos colocar assim. Até dentro de sala de aula, que eu falo para os meus filhos sempre, se eu souber que vocês desrespeitaram o professor de vocês, nós vamos ter uma conversa, porque saiu da minha casa, a autoridade deles sobre vocês é deles. Então é assim, eu coloco eles da porta para dentro, a autoridade sobre eles é o professor. É estipular os tipos de autoridades que envolvem a criação dos seus filhos, isso é papel da família. Eles vão para casa dos avós, eu digo para eles, olha, saiu da minha casa, a autoridade sobre vocês agora é seus avós. Então, se seu avô falar para mim, ou sua avó, que vocês desobedeceram, nós vamos conversar em casa. Então, tudo isso não são ameaças em vão. Eu não falo com eles nesse sentido, mas eles sabem, é para eles conhecerem o tipo de autoridades que são exercidas sobre eles. E após isso, eles vão crescer e vão exercer autoridade sobre outros. Por que é necessário isso? Para que a gente não crie essa sociedade doida do jeito que está aí. Desculpa a palavra, mas é isso.
Crianças que com 12, 13 anos, que acham-se donos da razão, que se acham donos do mundo. Isso não existe, gente. Isso não existe. É seu papel como mulher se empoderar dentro da sua casa também, colocar os limites aos seus filhos. É disso que nós estamos falando aqui. É você ensinar para sua filha que ela tem voz, que ela pode alcançar tudo que ela quiser sim, mas sem subir ninguém, sem desprezar ninguém, sem magoar ninguém, sem ferir ninguém. Esses bullying que a gente vê hoje aqui, que a gente vive tratando sobre isso, é porque essas crianças estão sendo ensinadas a subir a qualquer custo. Essas crianças não têm limites, elas não sabem preservar, que a vida dela tem tanto valor quanto do amiguinho dela em sala de aula. Eles não têm empatia uns pelos outros. Eles não foram ensinados a isso. Então é isso. Quer um conselho para você? Encontre uma mulher que seja mãe. Você que vai entrar no casamento, menina que está planejando se casar ou decidiu seguir uma vida cristã e está tendo dificuldade porque não casou ainda, encontre uma mulher que seja mãe, que trabalhe ou não, porque a escolha é dela se ela quer trabalhar ou não. A escolha é dela, ela tem direito de escolha. Encontre uma mulher que ela seja uma boa esposa e converse um tempo com ela. Ou que ela exerça os 2 papéis, ou que ela exerça os 3 papéis e converse um pouco com ela. Mas uma mulher que você sabe que deu certo. Uma mulher que seja um espelho, assim, que deu certo. Ela consegue conduzir a vida cristã dela, ela tem harmonia na casa dela com o marido, consegue educar os filhos e, ao mesmo tempo, ela consegue trabalhar, consegue exercer suas funções secundárias e tudo mais. Então, o problema tá que a gente está buscando conselhos nos lugares errados, com pessoas erradas o tempo todo. E estamos deixando nossos filhos a buscar conselhos com professores que têm a cabeça, sei lá, eu me deparo às vezes com alguns professores que vivem não sei em que mundo, sinceramente, porque eles estão ali para educar, para ensinar uma matéria ou coisa assim, eles querem educar meu filho ou minha filha de forma contrária à educação que eu dei para eles em casa, vem contrário a isso. Então, o papel do professor não é isso, o papel do professor é educar no ensino, para ele passar no vestibular, para ser um bom cidadão também, mas para isso acaba ali. Você determinar o que a criança vai ser, o que ela vai escolher, as escolhas dela, isso está errado. Isso é papel de pai e mãe ajudar. E a ele buscar essas escolhas, ele saber o que ele quer. A gente consegue preparar os nossos filhos para que eles façam boas escolhas, entendem? Preparar eles à luz da palavra de Deus, preparar eles à luz de tudo que a gente já passou, as nossas experiências, né? Ruins ou boas, são experiências. A forma como Deus nos ensinou, como ensinou a gente a lidar com esses problemas. É buscar a referência certa, não buscar conselhos torpes no meio de pessoas que não têm conhecimento, né? Os meus conceitos caíram por terra quando eu percebi outra coisa, que eu queria agradar a mim mesma. Nessa busca, eu também passei por essa busca de entender quem eu era, o que eu queria e tudo, mas a imposição da minha cultura, eu precisei deixar de lado essa cultura pseudo-feminista que eu conheci, e conhecer de verdade quem eu era à luz da vontade de Deus, à luz da palavra de Deus, quem eu era dentro da minha casa, dentro da minha igreja, porque hoje, gente, antigamente a doutrina era fechada, era aberta. Então, Paulo, Timóteo, Pedro, todo mundo eles estavam escrevendo a Bíblia, concordam comigo? Então, a doutrina ainda estava sendo aberta, ainda estava aberta, sendo montada, vamos dizer assim, a Bíblia, há muitos anos atrás. Hoje, a Bíblia é fechada, ela já está selada. A mulher tem plena capacidade de estudar aquilo ali, compreender, entender e ensinar. Então, é possível ela ser pastora? É possível ela ser pastora. É possível ela ser teóloga? É, porque ela tem a mesma capacidade que o homem tem de entender o que está escrito ali. Se ela recebeu o mesmo ensino, na mesma sala de aula, com homens, eu formei agora na FATEMIC, e com o pastor Zé Carlos, eu não paro de estudar, termino uma, faço outra, e meu marido também. A gente tem que levar o ensino sempre a sério. Eu era uma das únicas mulheres na minha sala, mas eu tive um conhecimento diferente dos homens? Não, eu recebi o mesmo ensino que eles, então eu sei que eu tenho plena capacidade de aprender e de exercitar o ensino tanto quanto eles. Então, essa separação hoje já não existe mais, como era antigamente. Antigamente era um cuidado que eles tinham
porque a Bíblia ainda estava sendo preparada. Hoje já não é mais. Antes eles se reuniam, tinha os grupos onde a mulher não podia ter acesso, grupos de homens se reunindo, filósofos, aquela coisa toda que a gente viu lá no Sinédrio. Então eram coisas assim. Era certo a mulher estar no meio de homens naquela época? Não era. Então por isso a proibitiva. Hoje já não é mais. Hoje eu posso estar na mesma sala de aula que o meu marido. Então o que me impede de ensinar? Então as igrejas precisam se abrir um pouco também para as mulheres, não só o ensino das crianças e outros ministérios, mas também para o pastoreio, porque nós aprendemos da mesma forma que eles, tá bom? Hoje a Bíblia já é um livro selado. E outra coisa, meninas, o evangelho, você que é cristã, o evangelho é negar-se a si mesma. Muitas vezes nós vamos ter que ir contra a nossa vontade, contra aquilo que nós desejamos fazer, porque o evangelho diz que nós precisamos. É negar-se a si mesma. A Bíblia diz lá em Lucas 9, 23 ao 25. Jesus dizia a todos, não só homens ou mulheres, a todos, tá? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Então, antes de você sair para o mundo gritando atrás dos seus direitos, atrás disso, e destruindo os homens e querendo se impor, começar essa guerra dos sexos e coisas assim, você que é mulher cristã, que é uma jovem cristã, tem que entender um pouco isso. De que vai adiantar você ganhar o mundo e perder a sua vida, perder a sua alma? Eu estou falando agora para mulheres cristãs. Vocês entendem que há a Bíblia é a palavra de Deus, vocês já conhecem isso, sabem a vontade de Deus para vocês, então o que te impede de buscar agradar o Pai? Somente Ele. Não estou falando aqui para você agradar o seu marido, estou falando para você agradar a Deus. A hora que você agradar a Deus, o resto é consequência. Porque você vai estar diante dele, na obediência da vontade dele, a sua casa vai ser reflexo do que você é diante de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Pensem bem, reavaliem seus conceitos à luz da palavra de Deus. Sempre, sempre, meninas, reavaliem tudo. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar a melhor versão de si mesma. Quando vocês se encontrarem com o Pai, eu estou encontrando a minha, porque a vida toda eu busquei ser profissional, busquei isso, busquei aquilo. E essa quarentena tem revelado coisas para nós que é sobrenatural. Você lidar com a sua família, você lidar com a sua casa novamente, Deus trazendo as mulheres de novo para dentro de casa para ter que, sim, cuidar dos seus filhos, sim, educar os seus filhos, educar o seu marido. Gente, veja se não é provisão de Deus para uma mulher cristã isso, porque nós estamos querendo ganhar o mundo. Eu queria conquistar nosso mundo, mas estava esquecendo, isso é um testemunho meu, eu estava esquecendo o que era principal na minha vida, que era a minha casa. Até a igreja, eu sempre tentei fazer tudo ao mesmo tempo. De repente eu me dei conta de que eu não consigo. E eu tenho um limite, você tem um limite. E nós precisamos conhecer o nosso limite, precisamos nos conhecer diante do Pai. E principalmente Deus revelar a nós a sua vontade. Então eu posso sim ser tudo o que eu quiser, mas eu tenho um limite. Eu posso sim alcançar, posso sim continuar a luta pelos menos favorecidos. Eu posso sim continuar a luta do jeito que por tudo, na sociedade, na política, em tudo que eu quiser, desde que isso não vá de encontro à palavra do nosso Senhor, desde que isso não vá de encontro à vontade de Deus para sua vida, desde que isso não vá além do negue-se a si mesmo. Quando Jesus falou, e quando me dei conta, há uns anos atrás, de que negar-se a si mesmo era abrir mão de tudo que eu queria ser, era abrir mão para ser o que Deus queria que eu fosse, isso me rasgou por dentro. Isso acabou comigo, assim, sério, de verdade, me destronou, me tirou do meu trono, me tirou da onde eu estava, achando que eu podia conquistar tudo aquilo, independente dele. E me trouxe de volta para a minha realidade como uma mulher cristã, como uma mulher submissa hoje, parceira do meu marido. Essa pregação, inclusive, que eu estou tendo com vocês hoje, eu sujeitei a ele, eu submeti ao crivo dele, a gente conversou e discutiu sobre isso antes, para que a gente conseguisse alinhar os nossos pensamentos, não para que ele falasse assim, não pregue isso ou aquilo, não, porque ele já sabia que Deus tinha revelado algo que eu precisava falar para alguém nessa noite, mas para que a gente conseguisse se alinhar, para que somasse comigo, para que ele fosse meu parceiro nessa hora e me incentivasse também. Esse é o papel, é um
adiante do outro, e sempre assim, um colocando, levando o outro para frente, não para baixo, não para trás, não humilhando, não querendo ser maior ou melhor. E é isso que tem destruído a nossa sociedade, destruído o patriarcado, porque mulheres têm tentado tomar o lugar dos seus maridos nas suas casas, e seus filhos têm visto isso e têm reagido a isso também de forma de que a desobediência e tudo mais. Então, existe algo entranhado na nossa sociedade que precisa morrer, em nome de Jesus, porque é negar-se a si mesmo, conhecer a vontade do Pai e rever os seus conceitos a respeito da palavra de Deus, porque às vezes você vai ter que falar assim, não, Deus, realmente eu penso a respeito disso, mas a sua palavra diz assim, eu vou te obedecer. Então é isso que eu estou falando essa noite, meninas. Vocês podem ser o que vocês quiserem, conquistar o espaço de vocês na sociedade, estudar, crescer, mas ouçam sempre a palavra, a vontade de Deus, leiam a palavra, não para discordar ou ficar batendo de frente o tempo todo com todo mundo, mas com o coração aberto para aprender, para se envolver, para sonhar, para viver de fato aquilo na sua vida, porque isso você vai levar para o resto da sua vida. É um crescimento necessário para você agora. Dói, tá? Não vou mentir para vocês que dói para tirar, dói para sair, porque é difícil a gente mudar, é difícil a gente quebrar paradigmas ali que foram inseridos em nós pela sociedade, pelas pseudo-feministas que existem hoje, os vários tipos que existem, e a gente parar e voltar e falar assim, não, eu consigo lutar pelos direitos das crianças, lutar por tudo e ainda servir a minha casa, a minha igreja. Eu consigo. Se eu não conseguir, eu tenho plena capacidade de me avaliar e parar e voltar atrás e me dar um tempo e fazer de novo. Essa é a graça de ser mulher. A gente tem essa liberdade hoje de tomar decisões, de voltar atrás, de ser o que você quiser. Mas não deixe que ninguém te guie, nenhuma mente vazia te guie também. Olhem para quem vocês estão pedindo conselhos, reavaliem todas essas coisas. Busquem referências na sua vida cristã. Uma mulher cristã, os homens, busquem homens de referência cristã para que te ensine, para que faça que você cresça e não te traga um retrocesso na sua vida. Do que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma? É essa palavra que eu quero deixar com vocês nessa noite. Lembre-se dessa palavra em Lucas 9, 23 a 25. Não se esqueça, muitas vezes você vai ter que negar a si mesma, negar os seus instintos até, porque às vezes os seus instintos não foram provocados por Deus, foram provocados por meios externos. E eu já passei por isso, de tanta gente ver, ouvir, manifestos, não sei o que, tal. A gente acaba trazendo isso para nós e acaba sendo desgraça para a nossa vida, e não é isso que Deus quer. A gente tem que submeter todas as coisas ao crivo de Deus, a saber se é isso realmente que Ele quer para as nossas vidas, para que a gente viva em paz e em segurança, e tudo isso ocorra na plenitude do Espírito Santo e prospere, né? Para que a gente sempre prospere e não ande para trás. É o que eu desejo para vocês, que vocês se reencontrem mais uma vez e mais uma vez. Nunca é tarde para voltar, em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz, que o Senhor os acompanhe nessa semana, que dê uma semana maravilhosa para vocês, e que vocês prosperem em tudo que vocês fizerem, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz que há em Cristo Jesus esteja com vocês, não só hoje, mas para todo sempre. E vocês digam amém. Amém?